Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Sensivelmente há um ano fiz aqui um ranking, um top 10 dos jogos da minha coleção mais bem cotados no Board Game Geek, no BGG. Por vezes há pessoas que não valorizam muito essas cotações e eu acho que elas são muito importantes. De facto, os jogos mais bem cotados no Board Game Geek são realmente bons jogos, o que não significa que sejam bons jogos para nós, porque, tal como tenho dito, e digo isto porque tenho visto muitas referências em estudos de jogos e artigos científicos que se referem a esta coisa da relação dos perfis pessoais e psicológicos com o gosto pelos jogos. Portanto, é muito normal que os jogos não sejam do agrado de todas as pessoas, porque não coincidem com as suas preferências, que têm então uma justificação com base no seu perfil psicológico, que tem, obviamente, múltiplas influências. Então, isto já foi mais ou menos há um ano, são todos bons jogos, como é óbvio, e decidi então fazer novamente um vídeo semelhante com o mesmo tema, a tentar ver então se tinham havido mudanças e se eu tinha também conseguido jogar grande parte dos jogos, porque na altura foi quase uma vergonha, porque provavelmente metade dos jogos eu não os tinha jogado, e isso mudou ao longo deste ano. Portanto, é isso que vamos tentar ver aqui hoje, que tipo de mudanças é que ocorreram nos tops, porque também ocorreram mudanças nos próprios tops. Dá a ideia que agora o top do Board Game Geek consegue ser mais dinâmico. Eu lembro-me que há uns anos os jogos mantinham ali posições muito estáveis, agora não me parece que seja tanto assim. Conseguimos ver alguns jogos novos a subir rapidamente, embora não seja difícil entrar, por exemplo, no top 50, mas temos visto subidas bastante interessantes e que nos deixam a refletir sobre isto. Então, o número 10, segundo o Board Game Geek da minha coleção, é o... Ai, Caverna, que caixa enorme. Bem, eu joguei muito este jogo. Na altura, foi uma altura da minha vida, ainda não tinha filhos, isto já foi há uns anos, e eu comprei este jogo assim que ele saiu, porque eu tinha já o Agrícola e gostei bastante, e quando surgiu este, claro que tive a curiosidade de experimentar e de comprar. Tinha a particularidade de poder ser jogado a 6, aliás até pode ser jogado a 7, e na altura como podia ser jogado a 6, era excelente para o meu grupo de jogos que eram, no fundo éramos 3 casais, e jogávamos isto a 6, e foi muito interessante, passámos noites muito divertidas com isto. Portanto, este jogo continua a ser um jogo de referência. Eu não o tenho jogado porque dá-me a ideia que até esgotei um bocado o jogo. Porquê? Porque, ao contrário, por exemplo, do Agrícola, em que o facto de haver aqueles baralhos de cartas e o draft, poder haver draft com as cartas e não serem sempre as mesmas que estão em jogo, o jogo muda sempre. Enquanto neste não, estão sempre os mesmos edifícios. E isso acabou por, como ao ter jogado tantas vezes, a perceber quais é que eram os melhores edifícios e com os quais se conseguia obter mais pontuação. Portanto, eu tenho também esperança, depois, aqui nisto, que é a expansão, que eu ainda não abri, Forgotten Folk, penso que é isso. E sei que isto vai mudar um pouco as coisas, mas ainda não tive a oportunidade nem sequer de abrir a caixa, quanto mais de experimentar. Portanto, é algo que eu tenho esperança que venha melhorar aqui o Caverna para lhe dar aquela novidade que me fascinou muito na altura. Número 9 da minha lista, segundo o BGG, é o Viticulture. No ano passado eu penso que já tinha este jogo e ainda não tinha jogado. Mas agora já o joguei várias vezes, tenho aqui, aliás, as expansões todas que existem para o jogo, está tudo aqui, cabe tudo dentro desta caixa, como referi naquele outro vídeo dos jogos para levar de férias, e é um jogo que eu gosto bastante. Não é um jogo que eu esteja sempre a jogar, nem pretendo estar sempre a jogar. Porquê? Porque tem aqui uma coisa que eu não gosto muito, que é o facto das cartas poderem ser muito determinantes no jogo, tem um bocadinho de fator sorte. Podem haver cartas que são realmente poderosas. Ou então quando estamos a jogar ou então para conseguir tirar o máximo proveito de todas as outras das cartas, é preciso mesmo conhecer muito bem o jogo, e nem sempre estamos a jogar com pessoas que dominam tanto o jogo, e por isso é que eu não tenho jogado também tanto, mas é um jogo que eu gosto muito de jogar, e de facto acho que merece o destaque que tem, especialmente pelo tema. O tema é interessante, este tema fascina aqui o pessoal que gosta de vinho, e não só. O número 8, salvo erro, é um clássico, Porto Rico. Foi o meu segundo jogo de tabuleiro moderno. O primeiro foi o Catan, já há muitos anos, isto para aí em 2001, mais coisa menos coisa. Foi quando eu comecei a jogar este tipo de jogos, porque eu antigamente jogava muito, era Magic the Gathering e, claro, jogos de computador, de estratégia e gestão. E este foi o meu segundo jogo, para aí em 2008, mais coisa menos coisa.
deve ter andado por aí assim, ou menos, já não sei bem, 2007, 2008, mais coisa, menos coisa. E foi este jogo foi muito bom, joguei também muito isto, especialmente com um casal amigo, alguns amigos pesados e depois com um casal amigo em particular, isto ainda antes de termos filhos, não é? Quando tínhamos tempo para jogar estas coisas em todas as noites, basicamente o fim de semana e dos feriados e por aí fora, e jogámos muito isto. Este jogo continua a ser excelente, aqui está uma versão muito antiga, com o grafismo não é o mais interessante, como vocês podem ver até aqui atrás, isto é mesmo muito Eurogame, pouco trabalhado no aspecto gráfico, agora já há uma versão melhor, mais interessante, mas o jogo continua a ser excelente, excelente. Um jogo que inspirou muitos outros jogos nas suas mecânicas e continua a ser um jogo muito, muito bom. Não envelheceu nada, em meu aspecto, para além da arte gráfica que até já foi mudada. Portanto, um excelente jogo e é muito bom continuar a ver isto no ranking no top. Número 7, salvo erro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conhecido. Número 7 é outro clássico, Castles of Burgundy. Eu joguei algumas vezes este jogo, não joguei assim uma enormidade delas, devo ter jogado isto umas 10 vezes, para aí, mais coisa, menos coisa. Porque acabei por comprar este jogo já numa fase tardia, depois de ter muitos outros. E acho que depois numa fase tardia ele já não é assim tão interessante como foi na altura em que foi saído, porque na altura em que isto saiu, na altura em que isto saiu foi mesmo muito interessante, foi um excelente jogo, mas não foi nessa altura que eu comprei, por isso acho que nunca teve assim aquele impacto nos meus hábitos de jogo. Joguei algumas vezes, o jogo é interessante, não me vou desfazer dele, apesar de ir sair agora uma nova versão do jogo com melhores componentes, mas não me pretendo desfazer. É um jogo para guardar com certeza, porque é um clássico e é uma referência e continua a ser um excelente jogo, apesar de, tal como a maior parte dos jogos do Stefan Feld, acaba por ser um jogo um bocado abstrato porque não nos gera narrativas, não nos leva para dentro do tema do jogo. Eu não sinto que estou a desenvolver castelos e territórios na Burgúndia. Sinto que estou a fazer uma otimização de escolhas, mas não propriamente castelos, não propriamente na Burgúndia e também não propriamente nesta época histórica, que há de ser alguns no século XV, mais coisa, menos coisa. O número 6 é um jogo muito conhecido também, Great Western Trail, um grande jogo, um jogo que eu joguei apenas 2 vezes, ainda não joguei sequer a minha cópia. Joguei na altura em que saiu e depois nunca mais voltei a jogar, não sei muito bem porquê, porque o jogo é bastante bom. Quer dizer, talvez saiba. Na altura, confesso que me desgostou fazer um deck builder de vacas. Achei um pouco anticlimax. Não era... causava uma sensação de estranheza. Mas o jogo, do ponto de vista da mecânica, deste mega rondel gigante que ele queria, por ter uma narrativa forte, ou seja, ao conseguir implementar uma narrativa forte em nós, porque sentimos mesmo que estamos a transportar e a desenvolver todo o negócio de transporte e de venda de vacas, no fundo é isso, e eu penso que o jogo consegue transmitir isto, apesar de ser um Eurogame, apesar de não ter nada daqueles elementos dos jogos americanos e apesar de ser um tema norte-americano. Portanto, é muito, muito interessante e eu tenho muita vontade de voltar a jogar. Ainda não tive a oportunidade, até dava-me jeito que alguém me explicasse, por exemplo aqui nos encontros dos Board Gamers de Leiria, me explicasse, porque até tenho aqui a expansão também para o jogo. Portanto, se realmente eu não tivesse este fascínio por ele e o interesse em voltar a ele, nem sequer tinha comprado a expansão. Portanto, é um excelente jogo também. Então, e o número 5 é outro jogo bastante grande, é o Scythe. Bem, nem cabe aqui na imagem, fico escondido, o que se calhar também não é mal esconder, não é? Aqui o Scythe, também nunca joguei a minha cópia, já joguei umas, sei lá, 5 vezes, 6 este jogo, mas nunca joguei a minha cópia, que é a cópia normal, apesar de ter aí também as expansões, de ter as duas primeiras expansões dos navios voadores e das outras 2 fações, e espero em breve ter a última, o Rise of Fenris, e estou também à espera do tabuleiro modular, porque também não tenho o tabuleiro maior e penso que será uma boa maneira de ter o tabuleiro maior e de ser modular e ter mais variabilidade. Este jogo é muito interessante, é um Eurogame aqui híbrido, com alguns toques de jogo norte-americano, com algum conflito regrado, não é muito extensivo, mas até pode ser, porque
especialmente com as expansões, há várias possibilidades de tornar o jogo mais bélico ou menos bélico. Isso é muito interessante e o jogo penso que tem melhorado bastante com as expansões que têm saído e continua a ser para mim um jogo excelente. Tenho vontade de o jogar, embora não tenha tido também muitas oportunidades para o jogar, não tenho ido à mesa, especialmente o meu, não tenho ido mesmo, mas é um jogo claramente que eu recomendo e que estou muito contente por o ter na minha ludoteca. Então, o quarto melhor jogo da minha ludoteca, segundo o Board Game Geek, é o Gaia Project. O Gaia Project tenho andado a jogar ultimamente, já joguei umas 4 vezes, mas mesmo assim ainda cometi alguns erros nas regras. Isto está complicado de afinar. Penso que agora, na próxima vez que o for jogar, já vou conseguir jogar isto decentemente e depois de jogar pelo menos uma vez decentemente, depois de já ter esta experiência acumulada de 5 partidas, porque foram sempre falhando pequenos pormenores, já espero conseguir fazer então uma review mais aprofundada para poder partilhar os pormenores que eu acho do jogo. Para já acho o jogo excelente, muito bom, justifica-se muito. Para mim um dos melhores jogos da minha ludoteca também, um grande jogo que mistura aqui gestão, expansão, uma boa dose de interação, novidade do jogo, múltiplas estratégias, muito interessante, um tema também aqui espacial, que também é sempre interessante, é sempre giro. Pelo menos eu gosto, aliás vocês podem não gostar, não sei até que ponto é que substitui o Terra Mística, especialmente com as novas expansões, mas também é uma coisa que eu tenho curiosidade em avaliar. Também já não jogo Terra Mística há uns anos valentes, aliás joguei 2 vezes só, na altura em que aquilo saiu, portanto nunca mais experimentei. E tenho curiosidade em experimentar agora com as novas expansões que estão para sair. Portanto, então sobre o Gaia Project, excelente jogo, excelente jogo. Número 3 da minha ludoteca, segundo o Board Game Geek, é o Twilight Struggle. Bem, este é dos poucos wargames que eu tenho mesmo muito poucos, devo ter só para aí 2 ou 3, não tenho muito mais. Tenho também o Command & Colors, o Napoleonics, mas nem sequer eu abri ainda. Há de ser para explorar noutra altura. Este jogo aqui é ligeiramente diferente porque não é um típico wargame, é mais aqui um wargame exatamente de Guerra Fria, ou seja, não é tão direto, é mais indireto e por isso é que o jogo é interessante. Tem uns componentes e um aspecto típico destes wargames e típicos da GMT, da editora, que não parece uma coisa mais antiga até do que é, embora o jogo seja de 2006, já tem aqui 13 anos, já é uma idadezinha considerável. O jogo é interessante, mas não tenho levado à mesa, joguei isto 3 vezes na altura em que o comprei, já há uns anos, e depois nunca mais voltei a jogar. Porque para já é um jogo para 2, e habitualmente não jogo jogos para 2, e porque é um wargame, lá está, também não gosto muito de jogos de conflito. Se bem que este é diferente, tem estas nuances e também não pretendo desfazer dele, pretendo manter como estes wargames que eu acho que vale a pena tê-lo na ludoteca para jogar, não sei, um dia destes. Para além destes, vou manter o Command & Colors Napoleonics e estou de vista de mais um, entretanto. Mas pronto, fica para outra altura. O número 2 da minha ludoteca, segundo o Board Game Geek, é o Terraforming Mars. Gosto muito deste jogo. Isto faz-me lembrar aquilo que eu gostava muito, por exemplo, nos torneios de Magic the Gathering, especialmente os drafts. Gostava muito de fazer os drafts e os steel decks. Isto faz-me lembrar os drafts dessa altura, sendo que aqui cada carta é diferente, existem múltiplas combinações, uma boa conjugação de um draft com o jogo no tabuleiro, propriamente com o tabuleiro dito, sendo que eu também já tenho aqui as expansões, o Prelude e o Colonies, mas ainda não as experimentei. Espero que venha, e também o novo tabuleiro, o Hellas e alguma coisa. Portanto, espero jogar também isso um dia destes, especialmente que o Prelude vem acelerar o jogo, que era um dos problemas que isto tinha, é que podia ser um bocado longo demais. Facilmente o jogo passava das 3 horas, o que nem sempre é fácil arranjar tempo para jogar uma coisa desse tamanho. Mas o jogo é muito bom, continuo a gostar muito, muito, muito. Por fim, o número 1 do Board Game Geek, ou o número 1 da minha ludoteca, segundo o Board Game Geek, é o Through the Ages. Por mais estranho que pareça, nunca joguei este jogo. Estranho, não é? O número 1 da minha ludoteca. No entanto, tenho instalado este jogo no telemóvel. É dos poucos jogos que eu tenho em telemóvel de jogos de tabuleiro. E já o joguei na versão de tabuleiro, na versão telemóvel, aliás. Eu gostei muito, muito interessante, mas ainda não surgiu aqui a oportunidade de digerir bem as regras e estar em condições para as ensinar e ter tempo para jogar isto. Também demora algum tempo. Não demora tanto como o primeiro, porque este já é
A New Story of Civilization, é a segunda edição do Through the Ages, mas é um jogo bastante interessante. Eu gostei muito daquilo que joguei na aplicação, portanto isto com os jogadores reais terá tudo para ser ainda melhor. Um excelente jogo, com certeza. Bem, e foram estes os 10 melhores jogos da minha ludoteca segundo o Board Game Geek. Ficaram de fora imensos jogos bons. Alguns destes jogos estão entre os meus preferidos, outros gosto obviamente, mas não são os meus preferidos de todo. Provavelmente farei em breve outra seleção de 10 jogos em que são dos mais bem cotados do Board Game Geek e também coincidem com os meus preferidos. Tenho de ver aqui uma fórmula para fazer isto, para depois poder partilhar aqui. E pronto, foi este o tipo de vídeo. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, digam. Se gostarem, digam também, se vos apetecer. Se não, ignorem, façam o que quiserem. Aproveitem, se calhar, o vosso tempo, mas é para jogar, em vez de andarem a ver aqui estes vídeos desta malta que supostamente não tem mais nada que fazer. Mas, aliás, temos muito que fazer, imagino que todos tenham, quem fazem estes tipos de vídeos, mas fazemos porque realmente temos uma paixão por isto e gostamos de partilhar e de gerar aqui interação social, porque no fundo, apesar de fazermos interação social online, também a interação social, embora esteja muito longe da interação social que nós fazemos através destes jogos, que é uma das principais razões que nos fazem apaixonar por eles. Isso, para além de outras coisas. Provavelmente também dará origem aqui a mais um vídeo que eu irei fazer mais sobre matéria conceptual e mais sobre metajogo, especialmente nesta altura em que ando a ler muitos artigos sobre jogos de tabuleiro modernos e tenho ficado surpreendido, não por haverem muitos, porque não há muitos, de facto, não há muita investigação sobre jogos de tabuleiro modernos propriamente ditos, mas há artigos muito interessantes, muito curiosos, de coisas muito surpreendentes. Fica para uma próxima edição aqui do episódio para o canal Jogos no Tabuleiro. Então vá, Deus!